Responda rápido. Somos salvos pela lei ou pela graça? Esta é uma pergunta que muitas pessoas têm feito. E este assunto tem causado polêmica no mundo religioso. Mas hoje, como eu sei que tem uma pessoa muito importante recebendo esse estudo, e essa pessoa é você, eu gostaria de apresentar com muitos detalhes, com muita clareza, o significado deste tão importante assunto, a lei e a graça. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 6 e no versículo 14, nós temos o versículo principal que instala essa polêmica no mundo religioso. Diz a Bíblia: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse é o problema. Muitas pessoas evangélicas, pessoas pentecostais, pessoas católicas, pessoas de uma forma geral, elas acham assim: sou salvo pela graça e a lei acabou. A lei foi abolida. Você já ouviu falar que a lei foi abolida? Bom, primeiro, você sabe o que é lei? Quando a Bíblia fala de lei, o que a Bíblia se refere? A que ela se refere? Dentro da Bíblia nós encontramos pelo menos dois tipos de lei. A lei moral e a lei cerimonial. São dois tipos de leis. A lei moral, nós a conhecemos como os 10 mandamentos. E a lei cerimonial já está dizendo, são leis e cerimônias. Cerimônias de cordeiros, sacrifícios de animais, que existia no Antigo Testamento. A pergunta continua: somos salvos pela lei ou pela graça? O texto de Romanos 6,14 diz: não estais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Já já você vai entender esse versículo de forma correta. Mas antes, eu gostaria que você me acompanhasse num raciocínio muito interessante. Uma certa ocasião, Jesus estava andando e os discípulos estavam acompanhando Jesus e apareceu um jovem rico, muito rico. E ele, encostando, chegando perto de Jesus, colocando a mão sobre Jesus, disse: mestre, que farei eu de bom para ganhar a vida eterna? Está escrito em Mateus 19, versículo 16. O que eu devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Aí Jesus também colocou a mão no ombro dele e respondeu: olha, bom só tem um, que é Deus. Mas se queres a vida eterna, guarda os mandamentos. Você pode ler isso na sua Bíblia. Mateus 19, versículo 16 e 17. Jesus foi claro: se você quer a vida eterna, guarda os mandamentos. Eu pergunto a você: você quer a vida eterna? Você quer ter a vida eterna? Então lembre-se do conselho de Jesus: guarda os mandamentos. Mas agora eu pergunto: quer dizer que só vai ganhar a vida eterna quem guarda os mandamentos? Então eu sou salvo pela lei, certo? Vem cá. Errado. Não somos salvos pela lei. Mas se não somos salvos pela lei, como Jesus disse: se queres a vida eterna, guarda os mandamentos, em Mateus 19. Calma, vamos agora ver o que o apóstolo Paulo e Silas responderam ao carcereiro. Paulo e Silas foram presos e lá aconteceu assim um milagre. Houve um terremoto na prisão. As portas da prisão, as portas se abriram. E naquela noite, o carcereiro queria se matar, porque todos os presos estavam livres depois do terremoto. E quando o carcereiro queria se matar, Paulo e Silas responderam a pergunta do carcereiro. Eu vou ler, está bem aqui, olha, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Confira comigo. Depois, trazendo-os para fora, o carcereiro disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você percebeu? Em São Mateus, Jesus disse: se queres a vida eterna, guarda os mandamentos. Mas aqui em Atos, Paulo e Silas responderam: você quer ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora a polêmica está instalada. Eu sou salvo pela lei ou pela graça? Basta ter fé em Jesus, basta crer em Jesus e eu estou salvo? E não preciso guardar os 10 mandamentos? Ou eu preciso guardar os 10 mandamentos? O que você acha? Diz aí. É difícil, não é? Mas lembre-se que foi Jesus quem disse: se queres a vida eterna, guarda os mandamentos. E Paulo e Silas afirmaram: se você quer ser salvo, crê no Senhor Jesus e será salvo não só você, mas também a sua família, a sua casa. Quem está certo, Paulo ou Jesus? Jesus ou Paulo?
pela lógica, seria Jesus. Mas Paulo falou inspirado pelo Espírito Santo. Foi o próprio Deus quem inspirou Paulo a falar e a escrever essas coisas. E você percebe que esses 2 versículos deixam uma dúvida. Mas esse assunto não é tão complicado quanto parece. Se você ficar atento como você está agora, você vai entender o significado de tudo isso. Mas antes, veja, Paulo e Silas responderam: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora, de uma forma muito tranquila, eu vou sentar, você vai me acompanhar e eu gostaria de apresentar a você um versículo surpreendente. Aqui, na palavra de Deus, no livro de São Tiago, no capítulo 2 e no versículo 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. O demônio também crê. E agora? Paulo e Silas falaram: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. E agora diz a Bíblia: você crê em Deus? Fazes bem, mas os demônios também creem. E eu pergunto a você, de acordo com a Bíblia, os demônios serão salvos? Os demônios creem e eles vão entrar no céu? O que você acha? Só porque creem? Não, eles são demônios e os demônios estão perdidos, totalmente perdidos, não tem mais salvação para eles. E você viu, Tiago 2,19 diz: você crê que Deus é um só? Você faz muito bem, mas não se empolgue, porque o demônio também crê. Crê por crer, saber que Deus existe, saber que Deus é tudo de bom, o diabo também sabe, e isso não altera nada. Você e eu sabermos que Deus é bom, crermos em Deus, acreditar em Deus, não significa que a pessoa já está salva. Até os demônios creem e tremem. Os demônios creem e tremem. Amigo e amiga, sabe por que os demônios creem e tremem? Porque eles não aceitaram a verdade e não se firmaram na verdade. Mas eu quero dizer uma coisa a você, vem aqui. Não é só o demônio que crê e treme. Eu conheço muita gente que conhece a verdade e treme também. Eu conheço muitas pessoas que já estudaram a Bíblia, já conhecem toda a verdade e treme de medo, não quer tomar uma decisão, não quer se batizar, não quer nascer de novo, não quer ir para a igreja, fica ali só dando voltas, e diz: eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, pago minhas contas, trabalho, não falo mal da vida de ninguém, eu sou uma boa pessoa. Mas isso não basta, crer em Deus não basta. Ser um bom homem não basta. Lembre-se, os demônios creem e tremem. Há muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus e tremem, não tomam uma decisão. Aí você entende que crer não é tudo. É preciso crer e obedecer. A palavra de Deus diz: se queres a vida eterna, guarda os mandamentos. E Paulo e Silas responderam: crê em Jesus. É importante juntar as duas coisas. Aí nós temos a resposta completa e total. Vamos agora para o computador e eu vou te explicar em detalhes e vamos juntar as duas coisas, a lei e a graça, a fé e as obras. E aí você vai entender. Vamos aqui para o computador. Veja, o tema de hoje, a lei e a graça. Não debaixo da lei e sim da graça. Eu pergunto a você, quem é que está debaixo da lei? É quem obedece à lei ou quem desobedece à lei? Resposta é clara, é quem desobedece. Por exemplo, uma pessoa que está presa numa cadeia, num presídio. Por que ela está lá? Porque ela quebrou uma lei. Então ela está debaixo da lei. A lei diz: não matarás. Matou, vai para a cadeia. A lei diz: não furtarás. Furtou, vai para a cadeia. Então quem está preso está debaixo da lei. O apóstolo Paulo está dizendo que o verdadeiro cristão não está debaixo da lei. Não debaixo da lei. Quem é cristão não está debaixo da lei. Por quê? Porque obedece à lei. E quem obedece anda com a cabeça erguida. Quem obedece não deve nada para ninguém. Quem obedece não está debaixo da lei, mas está vivendo de acordo com a lei. Não é maravilhoso saber disso? O versículo, Romanos 6,14, não estáis debaixo da lei. Graças a Deus que nós não estamos. Sabe quem é que está debaixo da lei? É quem adultera, é quem mente, é quem rouba, é quem mata, é quem quebra os mandamentos. Esses estão debaixo da lei. Quando Paulo diz, não debaixo da lei, vocês não estão debaixo da lei, Paulo está dizendo, o cristão verdadeiro não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Ou seja, nós todos precisamos da graça. Tanto o cristão quanto o não cristão. Estamos todos debaixo da graça. Precisamos da graça de Deus. Não é verdade? A graça de Deus é uma bênção.
e nós precisamos dela. A Bíblia fala de duas leis, pelo menos dois tipos de leis, a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral são os 10 mandamentos e a lei cerimonial, os sacrifícios de cordeiros do Antigo Testamento. E agora por partes. Primeiramente a lei moral. Você vê, Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra e entregou a Moisés. Moisés desceu do monte, viu as pessoas adorando um bezerro de ouro e Moisés quebrou aquelas tábuas. E Deus pediu a Moisés que preparasse 2 novas tábuas e voltasse ao monte. Moisés fez isto e Deus escreveu de novo os 10 mandamentos com o seu próprio dedo. Deuteronômio 10, de 1 a 5. E Êxodo 31, versículo 18. Lei moral, os 10 mandamentos, escrita por quem? Por Deus. E aqui, em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, Deus escreveu 4 mandamentos. E na outra tábua, 6 mandamentos. Por que 4 e 6? Porque dos 10, 4 falam do amor a Deus e 6 do amor ao próximo. Em 2 tábuas de pedra. Estava dentro da arca, ou seja, as 2 tábuas da lei foram colocadas dentro da arca. E mais, é uma lei eterna, os 10 mandamentos é eterno, são eternos. Revela o caráter de Deus. Veja, a lei de Deus, os 10 mandamentos, escritas pelo dedo de Deus, revelam o seu caráter. E tem também a lei cerimonial. Você vê o cordeirinho aqui e o cordeiro de Deus aqui, que é Jesus Cristo. A lei cerimonial foi escrita por Moisés, escrita em um livro e estava fora da arca, durou até a morte de Jesus. Você viu a diferença? A lei cerimonial foi escrita por Moisés em um livro e colocada fora da arca. Já os 10 mandamentos, eles não foram escritos por Moisés e nem em um livro, e sim por Deus com o seu dedo em 2 tábuas de pedra. Pedra é símbolo de eternidade. É isso. Então você sabe que, na verdade, de acordo com a palavra de Deus, nós encontramos aí a mensagem de Jesus em Mateus 19, se queres a vida eterna, guarda os mandamentos, e encontramos a mensagem de Paulo, crê no Senhor Jesus. A resposta é simples, para que a pessoa tenha a vida eterna, ela precisa crer em Jesus e guardar os mandamentos. Temos que juntar as duas coisas, crer e obedecer. Aquele que diz que crê e não obedece é mentiroso, e aquele que diz que obedece, mas não crê, também é mentiroso. 1 João 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Dizer apenas que tem fé, aceitar a graça de Deus e não guardar os mandamentos é ser um mentiroso. E o pai da mentira, quem que é? É Satanás, o diabo. Portanto, para sermos salvos, é preciso crer em Deus, aceitar a sua graça e obedecer os seus mandamentos. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E agora vamos para a parte final. De acordo com a Bíblia, existem 2 caminhos, apenas 2. E eu vou te mostrar esses 2 caminhos numa tela maior. Me acompanhe. Você vai ver os 2 caminhos, desde Gênesis até o Apocalipse. Vamos lá? Fique atento, porque isso é interessantíssimo. Vai abrir o seu entendimento e você vai compreender o caminho que você deve seguir a partir de hoje, tá bom? Vamos lá. Aqui você pode olhar, você pode ver desse lado um quadro com os 2 caminhos. A Bíblia fala de 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é o caminho que leva ao céu e o caminho largo é o caminho que leva à perdição. Eu estou em um dos 2 caminhos. Você também está em um dos 2 caminhos. Ou você está no caminho estreito ou você está no caminho largo. Vamos analisar, fazendo um apanhado desde Gênesis até o Apocalipse. Você pode olhar e ver, no caminho estreito está Deus, desse lado está Deus. E desse lado, no caminho largo, está o diabo. No caminho estreito está a luz, no outro, as trevas. No caminho estreito está Abel, no outro está Caim. No caminho estreito estão as ovelhas e no caminho largo os bodes. No caminho estreito a salvação, no largo a perdição. No caminho estreito nós temos o trigo e no caminho largo nós temos o joio. No caminho estreito eu tenho a igreja verdadeira,
no caminho largo eu tenho a igreja falsa. No caminho estreito eu tenho os princípios verdadeiros da salvação. E no caminho largo eu tenho o caminho da enganação, o caminho falso. Nós poderíamos chamar isso de verdade e mentira. Aí fica mais claro para você, verdade e mentira. E tem mais. Nós poderíamos também colocar aqui nesses dois caminhos o céu e o inferno, o bom e o ruim, o certo e o errado, e assim sucessivamente. São dois caminhos. E desde Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos esses dois caminhos na Bíblia. E uma coisa tem que ficar muito clara. O caminho certo é o caminho da obediência, o caminho da comunhão, o caminho da fidelidade a Deus. Não basta dizer que tem fé, não basta aceitar a graça, é preciso obedecer. Da mesma maneira que não adianta nada um marido, atenção aí, ô marido, ou você que é marido, presta atenção. Não adianta nada um marido falar para a esposa assim, querida, eu te amo, você é a pessoa mais linda do mundo, eu não vivo sem você, e papapá, e pipipi, papapó. Não adianta nada ficar o dia inteiro falando eu te amo, 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 se ele não trabalha, é ou não é? Se não põe comida dentro de casa, se não conserta o chuveiro, se não conserta a pia, se não conserta a torneira, entendeu? Então não adianta nada ficar todo, ai você é isso, ai você é aquilo, não sei o quê, mas não faz o que tem que fazer. Eu pergunto, você, minha amiga, dá para ter um marido assim, que faz tudo o que tem que fazer, mas também nunca diz, nunca declara o seu amor? Dá? Não dá. Assim também, não dá de maneira nenhuma, não é possível a pessoa dizer, eu amo Jesus, Jesus é maravilhoso, mas a lei de Deus foi abolida. Está errado. Assim também não adianta a pessoa falar, eu aceito os mandamentos, e não aceita Jesus. E será que é possível isso? Será que é possível alguém aceitar a lei, aqui você vê a lei, as duas tábuas escritas pelo dedo de Deus. Será que é possível alguém aceitar a lei e não aceitar Jesus? Claro que sim. E também é possível a pessoa aceitar Jesus e não aceitar a lei? É possível. Eu vou te mostrar isso na Bíblia agora. Preste muita atenção na palavra de Deus. Vamos lá. Para pegar a Bíblia, para a gente conferir de perto o que diz a palavra de Deus. Olha, os judeus aceitam os 10 mandamentos, mas não aceitam Jesus. Viu? E agora vem cá. E os crentes, os pentecostais e evangélicos, aceitam Jesus e não aceitam a lei. Você viu? Um grupo lá no Oriente aceita a lei e não aceita Jesus. E aqui no Ocidente, um grande grupo de pessoas aceitam Jesus, eles aceitam Jesus e não aceitam a lei de Deus. Estão pisando na lei. Mas diz a Bíblia, aquele que diz, eu conheço Jesus e não guardo os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Agora, no computador, eu vou te mostrar mais algumas coisas impressionantes. Vamos lá? A lei é comparada a um espelho. Todo mundo tem espelho em casa. E nós olhamos o tempo todo no espelho. E a lei de Deus é comparada a um espelho. Ou seja, você olha na lei, você olha nos 10 mandamentos e descobre quais são as sujeiras espirituais que você tem na vida. Vamos analisar aqui, olha. A lei é o espelho. E o pecado, as manchas. A fé é o abrir da torneira, e a água, ou a graça, é a água da vida, e a água é a graça, tanto faz. Então você percebe, olhou no espelho, viu as manchas, abre a torneira, pega a água e lava o rosto. Resolve o problema, não resolve? Na parte espiritual, na vida religiosa, você olha na lei, viu o seu pecado. Aí, pela fé, você se ajoelha e você pede perdão a Deus pelos pecados. E pela graça de Deus, você é lavado e purificado de todo o pecado. Não é maravilhoso? Saber que os 10 mandamentos, eles servem para nos conduzir a Cristo. A lei nos conduz a Cristo. A lei nos faz perceber que nós somos pecadores, que nós estamos perdidos sem Jesus. E nos leva a sentir a necessidade de Jesus Cristo. E aí Jesus, pela sua graça, Ele nos perdoa, Ele nos aceita e Ele nos salva. De acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, eu leio assim, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Resposta final é esta, nós somos salvos pela graça. Mas eu pergunto, salvos do quê? Salvos do pecado. E pergunto, o que é pecado?
A Bíblia responde, 1 João 3, verso 4, pecado é a transgressão da lei. Portanto, dizer que é salvo pela graça e dizer que a lei foi abolida, vem cá, dizer que é salvo pela graça e dizer que a lei foi abolida é uma desgraça, entendeu? Agora eu vou te mostrar 7 painéis, 7 quadros, e você vai analisar e definitivamente entender esse assunto. E aí nós vamos já para o final, porque já você já entendeu tudo, não precisa de mais nada. Agora você sabe que é preciso a fé e as obras, é preciso a lei e a graça e a lei. As duas andam juntas, ok? Vamos lá, para a tela. Aqui você vai ver, você vai acompanhar comigo atentamente 7 quadros. O primeiro eu vou mostrar aqui a você, presta atenção. O pregador, veja que pregador, vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu na cruz e nos deu a sua graça para nos salvar do pecado, que é a transgressão da lei. Pronto. De novo, mais uma vez, o pregador vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu na cruz e nos deu a sua graça para nos salvar do pecado, que é a transgressão da lei. Agora faz uma coisa, tira a lei, vamos tirar a lei. Pronto, tirou a lei. Agora eu pergunto, o pregador vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu e nos deu a sua graça para nos salvar do quê? Do pecado. Ora, mas se não tem lei, não tem pecado. Se a lei foi abolida, então não tem pecado. E se não tem pecado, nós somos salvos do quê? Então veja, quando algum pastor, algum padre, alguma pessoa anda dizendo por aí ou aparece por aí falando que a lei foi abolida, essa pessoa não sabe o que está falando. E você não deve crer no que essa pessoa está dizendo, porque se a lei foi abolida, se não tem mais lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça de Deus. E se anula a graça, Jesus morreu em vão. Se Jesus morreu em vão, eu pergunto, para que evangelho? Para que igreja? Para que pregador? Para quê? Perceba que dizer que a lei foi abolida é, com certeza, um atentado aos mandamentos de Deus e ao plano da salvação. Dizer que a lei foi abolida é uma tentativa que Satanás faz de alguma forma, anular o sacrifício de Jesus. Resposta final é o seguinte, a lei não foi abolida, jamais será abolida, os 10 mandamentos, eles são eternos, como Deus é eterno. E assim, você deve entender, eu sou salvo pela graça, mas salvo do quê? Olha aqui, eu sou salvo pela graça, mas salvo do quê? Salvo do pecado. O que é pecado? É a transgressão da lei. A lei é um espelho que mostra o meu pecado e me leva a Jesus, e Jesus, pela sua graça, me lava, me purifica de todo o pecado. Amém por isso? Amém? Deus faz essa obra. E agora, vamos para a parte final. Vamos lá, a parte final. A Bíblia diz, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Com certeza, é dom de Deus mesmo. E agora, definitivamente, a lei de Deus permanece para sempre. E a graça de Deus também está à disposição de todos nós. Por favor, a partir de hoje, leia mais os 10 mandamentos. Estude mais a Bíblia e procure, pela graça de Deus, guardar os 10 mandamentos. Eu sou salvo não por guardar a lei, mas guardo a lei por estar salvo em Cristo Jesus. Entendeu? E agora que você entendeu essa mensagem, eu gostaria de fazer uma oração com você. Uma oração para te aproximar muito mais de Jesus. Oh Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por saber que a graça de Jesus, que o sangue de Jesus nos libertou do pecado. E agora nós queremos obedecer aos teus mandamentos, queremos ser fiéis à tua lei, aos teus princípios. Abençoe, ó Pai, esta pessoa que está orando comigo, esta pessoa especial que está estudando a Bíblia, este homem, esta mulher, que a partir de agora nós possamos viver uma vida fiel, uma vida totalmente fiel a Jesus e aos teus mandamentos. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus.
Amém.